Salve, rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Ó, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Estão ligados? Aqui nesse canal a gente fala exclusivamente do Botafogo. Vamos trocar ideia, vamos pra cima. Vamos falar aqui um pouco sobre as situações aí que estão rolando, tá? Acho que a gente tem informações significativas aí sobre a questão da SAF do Botafogo. Nós temos também, óbvio, essa véspera de partida decisiva, e eu diria que ela é decisiva, óbvio, né, por ser uma Libertadores, mas ela é decisiva até para esse contexto financeiro, para esse contexto de rusga empresarial que o Botafogo vive, tá legal? Acho que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Bom, vamos lá, vamos direto ao assunto, beleza? Mas antes, já deixando aqui registrado, beleza? Se você quiser fazer tua fezinha, eu já fiz a minha múltipla, uma deu boa, outra não deu, beleza? Mas você tem a possibilidade do ganho extra lá com Botafogo e LDU, e não só Botafogo e LDU, Flamengo e Inter, o jogo do Palmeiras, teve com Fortaleza ontem, o link tá na descrição para você palpitar com responsabilidade lá na KTO. Mas vamos lá. Sobre essa situação envolvendo o Botafogo, a gente já tinha os bastidores fervendo desde o fim de semana, beleza? E a situação nos bastidores do Botafogo, rapaziada, ela não é boa, tá? Ela não é boa. O que não significa que, tipo assim, a gente vai ter um colapso, vai dar merda, o Botafogo vai voltar a pobreza, não vai ser isso, tá? Mas a situação ela não é boa, né? Ainda mais tratando de uma equipe que tá ali nas cabeças, brigando pelas coisas, gera, óbvio, que uma instabilidade, tá certo? E quais são os cenários? Primeiro de tudo, o John Textor quer continuar, né? A gente noticiou aí até na semana passada que as coisas elas estavam caminhando para se resolverem, beleza? Mas nós tivemos episódios, né? Nós tivemos situações significativas ao longo dos últimos dias que brecaram um pouco isso, tá? Para dizer o mínimo. O John Textor ele ainda tenta e não consegue, beleza? Ainda não há um sucesso do John Textor em conseguir esse aporte financeiro, beleza? Para recomprar o Botafogo dos seus próprios sócios. O Botafogo ele teria que conseguir, né, cara, 100 milhões de euros, beleza? Desse aporte, além do capital de giro, que é para você continuar investindo no ramo empresarial do clube, para você continuar investindo, obviamente, na estrutura da equipe, para você continuar pagando as dívidas. O Botafogo ainda é um clube que precisa quitar dívida, quitou bastante desde que virou SAF, mas ainda precisa quitar mais dívidas, para você reinvestir no time, manter a equipe competitiva e valiosa. Então tudo isso entra na balança, né? E acaba sendo um impeditivo nesse momento para que o John Textor encontre esse parceiro, né? Que ainda é incerto em relação a ser o Marinakis, tá bom? Acho que, assim, de todo modo, ele ainda não tá certo de entrar nessa loucura, né? E aí, Brownie, se o Botafogo não conseguir ser comprado novamente pelo John Textor, se tudo não acabar em pizza, o que vai acontecer? Possibilidade 2, tá? Possibilidade 2. O Botafogo iria para as mãos da Ares, tá legal? O Botafogo iria para as mãos da Ares, beleza? Porque foi assinado um termo, né? Apesar do Botafogo ter amarrado muito bem o contrato associativo, o contrato da SAF, foi assinado um termo lá atrás que, se o John Textor não arcasse com seus compromissos corretamente no Lyon, o Botafogo poderia ser uma garantia, né? Isso foi uma falha do associativo, isso foi uma falha da presidência do Durcésio, inclusive, né? Que é um cara que eu gosto muito. Mas, enfim, né? O Botafogo ele iria para as mãos da Eagle, né, que tem ali os acionistas dessa Ares, que é essa empresa que emprestou o dinheiro para o John Textor comprar o Lyon, por isso que as coisas elas vão se misturando, tá? E aí existe a possibilidade de uma transição. A Ares, ela não é uma gestora de futebol. A Ares não tem interesse em gerir clube de futebol, beleza? Mas ela não é boba. Ela não vai querer o ativo dela, que está super valorizado, sangrando uma guerra empresarial, uma briga empresarial. Se demorar muito tempo, o Botafogo ele vai virar uma, né? Ele vai virar uma moeda desvalorizada novamente.
E não é o que a gente quer, não é o que ninguém quer. Não é bom pro Botafogo, não é bom pro Associativo, não é bom pra torcida, não é bom pro futebol brasileiro, não é bom pra Ares, pra Eagle, pra ninguém. Pro Textor, enfim. Né? Então a Ares tomaria o controle do Botafogo, colocaria os seus gestores lá dentro, correto? E aí existem sim esses nomes, né, que eles já correm aí no mercado e que foram noticiados aí pelo meu parceiro Matheus Medeiros, tá? Um deles é o Fred Luiz. Fred Luiz é um cara, como é que eu posso dizer? Ele tem um perfil muito parecido em termos de gestão, de função, melhor dizendo, com a do Jorge Braga. Lembram dele? Que foi o cara que foi CEO do Botafogo na transição do Associativo para a SAF. Beleza? É um cara de recuperação de empresa, é um cara dos negócios, mas ele não é um cara do futebol. Beleza? Ele foi importante ali num processo de reformulação financeira do Flamengo, tá? E ele também esteve como CEO do Corinthians no ano passado, certo? É um cara que, com quem eu conversei, algumas pessoas elogiaram, outras criticaram. Algumas pessoas falaram que é um cara competente, outras pintaram como se fosse o demônio. Sendo bem sincero, beleza? Falaram que é um cara que, no aspecto de recuperação de empresa, de fazer uma gestão correta financeiramente falando, é interessante. Mas é um cara que pode, às vezes, acabar se metendo muito em alguns aspectos do futebol e pode acabar, assim, algumas pessoas não gostam, né? Assim, a galera do aspecto financeiro do Flamengo gostava. A galera que era envolvida com o futebol detestava. E assim vai, tá? E tem também, né, um outro nome de um ex-diretor de competições da CBF. Beleza? Ele foi diretor de competições da CBF, se eu não me engano, na época do Rogério Caboclo, que ele era o presidente da CBF ali até 2020, mais ou menos. Entre 2019 e 2020, quando ele foi embora. E esse cara, né, irmão, ele também é um nome, né, que estaria interessado no Botafogo. E aí, quando a gente fala interessado, é o quê? Esses caras, eles veem esse burburinho, eles veem essa turbulência, eles fazem o networking, se aproximam da Eagle e da Ares e falam, ó, tira o Botafogo da mão do Textor, coloca na nossa mão, beleza? E a gente gera o Botafogo. É mais ou menos uma proposta, né, que eles têm para Eagle e para Ares, e é uma possibilidade real disso acontecer, beleza? E aí, a ideia da Ares e da Eagle seria manter o Botafogo como uma empresa lucrativa, rentável, como uma marca forte. Para quê? Para revender. E aí, marca forte, diga-se, pode ser financeiramente falando, né? E pode ser no aspecto competitivo dentro do campo. A gente não sabe, tá? Eu acho que para você revender um clube e torná-lo atrativo no mercado para um investidor italiano, árabe, chinês, quer que seja, esse clube ele tem que estar em alta, ganhando, competindo, enfim, né? E uma terceira possibilidade é o clube voltar para as mãos do associativo. E aí entraria numa disputa judicial, porque o contrato do associativo foi bem amarrado. Qualquer merda que desse, o associativo podia recomprar o Botafogo por $1 e aí revendê-lo no mercado. Só que existem dois poréns. O primeiro, isso iria para a justiça, ou seja, demandaria tempo, situação em imbróglio judicial, e aí com o tempo que o Botafogo não tem. Tempo que o Botafogo não tem nesse momento, tá? Segundo ponto, o Botafogo voltando para as mãos do associativo, o Botafogo não teria dinheiro nenhum. Acabou, voltou a ser, época de Montenegro, Rotenberg, né? Enfim. Então, é basicamente por aí. Inclusive, o associativo está dividido nesse momento, tá? Há quem apoie John Textor, beleza? E há quem apoie a Eagle com o Fred Luiz, com esses caras. Não sei se por algum interesse de querer voltar pro Botafogo, enfim. É basicamente isso, tá legal? E assim, a única coisa que eu quero é que a situação se resolva rápido. O Botafogo ele tem que tomar uma decisão rápida. Acho que a virada de setembro para outubro ela vai ser fundamental. E além disso, o Botafogo continuar ganhando é fundamental. Fundamental.
Eu não digo nem o Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo avançar do Vasco na Copa do Brasil e chegar na Copa do Brasil, né, na semifinal. Chegar, né, obviamente, nas quartas de final da Conmebol Libertadores, né? Enfim, acabamos de passar, inclusive, aqui pelo estádio Newton Santos, né? E caras, né, pelo aspecto da premiação e pelo fator da marca Botafogo, mano, né, que é o mais importante. O Botafogo com a marca forte, o Botafogo, a torcida vai junto, o clube fica empolgado, a visibilidade do clube fica boa, beleza? Independente do caos que a gente tem que enfrentar, que a gente tá acostumado com o caos, né? E é isso. Agora o Botafogo vai encarar a LDU, temos novidades aí, tem o Cuiabano relacionado, tem o David Ricardo voltando a ser relacionado, não sei se ele vai pro sacrifício. Acho que é importante, claro, né? O cara tá bem pra jogar mesmo que no sacrifício. Não tem risco dele estourar ainda mais. Vai pro jogo. Tem risco do cara estourar e ficar 2, 3 meses, mano, fora. É melhor não colocar em campo. Beleza? Mas o Cuiabano podendo voltar é interessante. David Ricardo. Enfim. Só o Caio, né? Zagueiro que não deve jogar. Creio eu que o Botafogo vai a campo com John no gol. Vitinho na lateral direita. A zaga é uma incógnita, pode ser Barbosa e David Ricardo no sacrifício, pode ser Barbosa e Marçal. Lateral esquerda, Alex Telles. Meio campo, Marlon Freitas e Danilo, ou então o Newton pode jogar, não duvido nada, beleza? Mais à frente, vamos ver como é que tá o Arthur Cabral também, né? Mas seria aquilo: Savarino, Montoro, Arthur. E mais adiante a gente não sabe o que vai ser, né? Porque o Arthur Cabral também não está 100%, embora tenha sido relacionado, certo? Não sei se pode jogar o Joaquim Corrêa, que eu, porra, não tenho a minha simpatia. Mas vambora, irmão. É altitude, é um time da LDU que a gente viu que sabe jogar bola, né? Tem uma organização, o trabalho do Thiago Nunes é bem feito por lá, embora os jogadores sejam limitados. E é altitude, irmão, contra um time desgastado. Esse jogo é peça-chave, irmão. Botafogo passando, independente do cenário, do roteiro, o Botafogo passando, o Botafogo tá nas quartas de final da Libertadores de novo. O Botafogo se enche de energia para enfrentar o Vasco da Gama. O Vasco tá melhorando para tentar chegar à semifinal de uma competição inédita na sua história, que é a Copa do Brasil. Uma eliminação, óbvio, o Botafogo foca mais na Copa do Brasil, mas é sempre importante seguir vivo. É isso, rapaziada. Tamo junto, um abraço e fui.